Estamos juntos para darmos continuidade a essa série de estudos. Estamos utilizando o livro A Treliça e a Videira, a mentalidade de discípulos. Dentro desse contexto, nós temos essa oportunidade de aprender sobre aquilo que Deus tem para a sua igreja. E hoje estaremos no nosso quarto encontro, estaremos juntos aqui, estudando o capítulo de número 4, todo cristão é um trabalhador de videira. Esse é o conteúdo do nosso tema de hoje, e fazendo um breve resumo daquilo que nós já estudamos nesses encontros que tivemos. No primeiro dia, nós falamos sobre a treliça e a videira, ou seja, nós vimos o conceito de treliça, o conceito de videira, e vimos essa diferença entre eles, aonde a treliça é a estrutura, é a superestrutura, é aquilo que vai dar suporte para a videira. Então, treliça são as pessoas, treliça é a estrutura física, treliça é o equipamento de sonoplastia, e essa estrutura nós precisamos dela. Então a estrutura ela é importante. Vimos também que treliça são as pessoas. A treliça, ela utilizando-se dessa premissa de dar suporte para a videira então vai crescer, a videira vai dar o seu valor a essa estrutura que chamamos de treliça. E vimos também, concluímos que o trabalho de treliça, muitas vezes ele chama mais atenção do que o trabalho de videira, mas concluímos que ele não deve se sobrepor. Então, o trabalho de treliça, ele não pode se sobrepor ao trabalho de videira. Então, o trabalho de videira são as pessoas, é o cuidado com as pessoas, é o nutrir das pessoas, é o discipular as pessoas. Um trabalho importantíssimo dentro do contexto da igreja. No segundo e terceiro dia, nós dividimos o capítulo número 2, nós falamos sobre mudanças de mentalidade de ministério. Então, nós vimos a necessidade de avaliarmos o que nós pensamos sobre igreja, aquilo que nós vivemos enquanto igreja, enquanto ministério, e aí nós olhamos para as pessoas e vamos identificar aonde estas pessoas estão atuando dentro do ministério da igreja. No quarto encontro, nós pensamos sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo, entre a primeira vinda e a sua segunda vinda que ocorrerá. Então, o que é que Deus está fazendo no mundo? E o que é que Ele gostaria que a igreja fizesse? Então, aquilo que Deus está fazendo é aquilo que a igreja, é aquilo que nós precisamos fazer. Ou seja, a agenda de Deus precisa ser a nossa prioridade. A obra que Deus está fazendo no mundo agora é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. Ou seja, Deus está fazendo a sua videira crescer por meio da proclamação da sua palavra inspirada pelo seu Espírito. Então, se essa é a agenda de Deus, essa precisa ser a agenda da igreja, precisa ser a agenda dos crentes, dos cristãos. Então hoje nós vamos pensar sobre esta temática. Todo cristão é um trabalhador de videira? Essa é a pergunta que os autores vão tratar neste capítulo de número 4. E hoje, então, nós vamos ter essa oportunidade de entender qual é esse papel do crente, do cristão, na videira.
Vamos então entender que se todos conseguirem compreender o seu papel, nós vamos procurar perceber a importância de cada um dentro do contexto da videira. Se todo cristão for realmente um trabalhador de videira, nós começaremos a entender também o que significa esse trabalho, o que é esse trabalho de videira. Como é que esse trabalho se comporta? É um trabalho importante? No último encontro, nós tivemos falando sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo, e nós concluímos juntos aqui que Deus, Ele está reunindo o seu povo, trazendo um povo para perto de si, através dessa proclamação do Evangelho. E se isso é algo importante para Deus, é algo que está inserido na agenda prioritária de Deus, isso precisa ser a agenda prioritária da igreja. Nós vimos isso. Deus está fazendo, então, a sua videira crescer por meio da palavra, por meio do seu Espírito. E aí, se eu fizer desta frase uma pergunta, quantos vão concordar com ela? Todo cristão é um trabalhador de videira? Quantos concordam com esta frase? Levantem as mãos aí. Quantos concordam plenamente que todo cristão é um trabalhador de videira? Levanta a mão. Ótimo. Alguém discorda desta frase? E aí, queridos, quando nós olhamos para a pergunta, nós temos absoluta convicção de que a grande maioria, se não a maioria, não hesitaria em responder que concorda com ela. Todos diriam. E aí todos juntos vamos entender que o crescimento cristão acontece realmente porque Deus o realiza por meio da sua palavra sobre o poder doador de vida do seu Espírito Santo. Isso nós temos como algo muito claro. Então, quando perguntamos isso para vocês, todos vocês levantaram as mãos, disseram sim, nós concordamos. Então, nós não temos essa dúvida. Então, o crescimento cristão, ele acontece realmente porque Deus o realiza por meio da sua palavra, sobre o poder doador de vida do seu Espírito Santo. Então, nós temos isso como certeza. Nós caminhamos sobre essa ótica. O grande desafio é saber se nós realizamos isso. Se nós nos colocamos como instrumentos de Deus para realizar isso. Porque essa verdade nós sabemos. O crescimento cristão, o crescimento do reino de Deus, ele realmente acontece porque é Deus quem realiza por meio da sua palavra. Sob o poder do Espírito Santo. Agora, como esta palavra vai ser proclamada? A partir de quem ela vai ser proclamada? Inspirado sobre que aspectos ela será proclamada? É o que nós precisamos responder. Porque na teoria, esta frase é perfeita. Todo cristão é um trabalhador de videira? Sim, ninguém duvida isso. Todo cristão, como instrumento de Deus para divulgar esta palavra, este evangelho, sobre a inspiração do Espírito Santo, vai fazer com que o reino de Deus seja acrescido de pessoas? Sim, isto é uma verdade. Agora, como fazer isso? De que maneira fazer isso? Quais são as vertentes para podermos fazer isso? E aí, nós temos dois braços.
As duas atividades fundamentais de qualquer ministério na igreja são proclamar, que é falar da palavra, e orar, clamar que Deus derrame seu Espírito Santo para tornar eficaz a palavra no coração das pessoas. Então, o ministério cristão, ele está ali. Eu proclamo, ou seja, eu falo a palavra, eu prego a palavra, eu ensino a palavra, eu discipulo da palavra. Oração, clamar a Deus para que tudo aquilo que eu estou fazendo enquanto proclamo tenha a chancela do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer com que esta palavra proclamada, pregada, ensinada, discipulada tenha o efeito no coração das pessoas. Então, o ministério da igreja, o ministério de todo crente, ele está pautado nestes dois pilares, proclamar e orar. Agora, onde as coisas começam a se complicar é na hora destas afirmações fundamentais se tornarem uma prática na vida da igreja. É aí que a coisa começa a ficar complicada. Porque proclamar, orar, proclamação e oração são motes de vida que nós sabemos. Assim como nós sabemos que todo trabalhador é um cristão, que é um trabalhador de videira. Agora, como fazer com que este ministério cristão, esse ministério de cada crente, se torne uma realidade na proclamação e na oração, é isso que na prática nós temos como grande desafio. Porque se nós não tivermos isso muito claro, a forma como esse trabalhador de videira, sendo um cristão, realmente vai atuar dentro do contexto desse reino de Deus, nós vamos ter muita dificuldade de perceber a essencialidade do evangelho na vida da igreja, na nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, duas perguntas se fazem necessárias. Como devemos pensar sobre o ministério de todos os cristãos em contraste com o ministério do pastor? Qual é o ministério dos muitos e como ele se relaciona com o ministério dos poucos? Queridos, isso é um grande desafio para a gente. Como que você deve pensar sobre o ministério de todos os cristãos em contraste com o ministério do pastor, do líder? Qual é o ministério dos muitos e como ele se relaciona com o ministério dos poucos? Aonde você se encaixa ali? Porque via de regra, queridos, nós vivemos nesta estrutura que está estabelecida, aonde nós vamos enxergar uma liderança e onde nós vamos nos colocar como esse que dá suporte à liderança. E já chegando hoje nesse 4º capítulo, guardadas as devidas exceções, todos vocês se enxergam como suporte para o ministério do pastor. Não é isso? Vocês se enxergam como suporte para o ministério do pastor, seja dessa ou em qualquer outra igreja. No momento em que nós enxergamos essa estrutura, vocês se colocam na posição de treliça. Vocês não se colocam na posição de videira.
A posição de videira é a posição do pastor. É o pastor quem prega, é o pastor quem ensina a dar palavra, é o pastor quem instrui, é o pastor quem orienta, é o pastor quem traz mensagem evangelística, é o pastor quem faz discipulado, e nós, que somos o ministério dos poucos, vamos dar suporte para que o ministério do pastor cresça. E aí hoje, a pergunta da temática do domingo é: todo cristão é um trabalhador de videira? Se nós não conseguirmos enxergar essas duas afirmações, nós vamos ter muitas dificuldades de nos enxergarmos como trabalhador de videira. O trabalho de pastores, mestres e de evangelistas consiste principalmente em nutrir e fazer a videira crescer por meio da sua ou do seu ministério da palavra? Quem concorda com essa frase? Ao invés de ser uma pergunta, agora vamos fazer uma afirmativa. O trabalho dos pastores e de mestres e de evangelistas consiste principalmente em nutrir e fazer a videira crescer por meio do seu ministério da palavra. Quem concorda com isso? O trabalho dos pastores, mestres e evangelistas, isso é o que Paulo está dizendo. Pastores, a uns Deus, né? A uns deu o dom de pastores, mestres, evangelistas. Isso é bíblico, está lá. O trabalho dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, consiste principalmente em nutrir e fazer a videira crescer por meio do seu ministério da palavra. Sim? Todo mundo concorda com isso? A principal contribuição do restante é apoiar e ajudar esta obra para manter e fortalecer a treliça. Todo mundo concorda com isso? Alguém discorda? Então todo mundo concorda que o trabalho do pastor, daquele que está na liderança, é nutrir e fazer a videira crescer por meio do seu ministério. E os demais, a principal contribuição dos demais é apoiar e ajudar esta obra para que ela possa se manter e se fortalecer enquanto treliça. Então, estas afirmativas são as nossas afirmativas. Quando nós concordamos com isto aqui, nós estamos dizendo claramente que na estrutura da igreja nós temos dois grupos. Nós temos o ministério dos poucos e o ministério dos muitos. O ministério dos poucos é dos pastores, mestres, evangelistas, aqueles que estão na liderança. E o ministério dos muitos é o ministério de vocês. E na cabeça da igreja isso está muito claro. O ministério dos poucos, ele se sobrepõe ao ministério dos muitos. Está muito claro que o trabalho de videira é do ministério dos poucos e não do trabalho dos muitos. Esta visão é a visão que nós experimentamos e vivemos todos os dias. E aí nós precisamos entender que quem realmente faz, ou deve, ou deveria fazer a obra de videira. Essa é a resposta que nós precisamos responder nessa manhã. Porque senão, tudo aquilo que nós estamos afirmando aqui vira somente um clichê. Todo
cristão é um trabalhador de videira? Sim. O trabalho do pastor da igreja é fazer com que a videira cresça? Sim. O trabalho do restante da igreja é apoiar o pastor, orar pelo pastor, dar suporte para que o ministério da videira cresça? É ou não é? Sim. São respostas prontas. Agora, quem realmente faz, deve ou deveria fazer a obra de videira? Todos nós. O que é a obra de videira? É a obra que o pastor faz. O que é que o pastor faz? Além de liderar a igreja, ele faz um trabalho de videira. Ele nutre a planta. Então o que ele faz? Ele prepara um bom sermão. Ele está aqui no domingo de manhã ensinando da palavra para vocês. Quando nós temos reuniões em lares, o pastor está lá para poder dar o suporte, para ensinar, para falar, para discipular. Esse trabalho é trabalho de videira, não é trabalho de pastor. E aí nós precisamos entender que quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos enxergar uma forma diferente de ministério do cristão. Desde a reforma, quando Lutero vai falar sobre aquela afirmativa do sacerdócio de todos os crentes têm esse sacerdócio. Então, ao longo da história, os cristãos têm adotado diferentes modelos, diferentes formas, diferentes tradições de ministério, aonde alguns enxergam o líder ou o pastor como o tema central. Ele é tão central e ele é tão dominante que os congregados são poucos mais do que meros espectadores. Então existe uma estrutura onde nós temos o líder poderoso, dominante, aquele que realmente precisa fazer, aquele realmente que precisa trabalhar, aquele que precisa fazer as coisas acontecerem, fazer esse trabalho de videira, e os demais são meros espectadores. E muitas vezes essa concepção é criada pela própria liderança, aonde exerce essa autoridade sacerdotal, quase que inatingível. E na outra ponta, nós temos aqueles que criam uma estrutura em que o anticlericalismo chega ao ponto de abolir completamente o papel do pastor, do supervisor. Mas o que interessa, queridos, é o que é que a Bíblia fala sobre isso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. No nível mais básico, irmãos, a Bíblia diz, no nível mais básico, a Bíblia afirma que Jesus não tem duas classes de discípulos. Aqueles que dedicam a sua vida ao serviço de Cristo e aqueles que não dedicam a vida ao serviço de Cristo. A chamada ao discipulado é a mesma para todos. Aquilo que nós estamos vendo em Marcos, no capítulo 8, verso 34 e 35,
vai nos dizer que essa chamada do discípulo é a mesma para todos. Jesus não está aqui falando apenas para pastores, para missionários, para um grupo específico. Ele está falando para todos os que são seus discípulos e que se sentem tocados a irem após Ele. Se alguém quer vir após mim, vocês já pararam para pensar nesta expressão? Se alguém quer vir após mim, o que é que significa isso? Eu vim, eu cheguei, eu fiz, eu mostrei, eu realizei, eu ensinei, eu indiquei. Se alguém quer vir após mim, ou seja, fazendo as mesmas coisas que eu já fiz, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então, a chamada é para todos. Todos que querem vir após Ele, todos os que já são seus discípulos. Vocês são discípulos de Jesus Cristo? Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. É bom que está sendo gravado. Quem é discípulo de Jesus aqui? Glória a Deus, ótimo. Então, se você é um discípulo de Jesus, e se você é um discípulo é porque você já confessou o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você é esse discípulo, você está sendo convocado a continuar a obra. Que obra? A obra de Jesus. E a obra de Jesus é uma obra de videira. É uma obra de videira. Não há, queridos, dois tipos de discípulos. O grupo mais íntimo que serve a Jesus, ao seu evangelho, e o resto. Não existe isso. A ideia é ter como prioridade a obra de Jesus. E é por isso, queridos, que nós falamos lá no primeiro encontro que a obra de treliça é mais fácil. A obra de treliça, ela chama mais atenção. Porque a obra de videira, ela requer envolvimento. Ela requer tempo. É muito mais fácil nós participarmos de uma reunião para decidir se compramos uma mesa de som de 20 canais ou de 100 canais. É muito mais fácil essa obra de treliça do que a obra de videira, em que você tem que sentar, investir, afirmar, confirmar, dedicar tempo. E aí, quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós começamos a perceber que todo cristão é um trabalhador de videira. É. Agora, quem é todo o cristão? São todos os discípulos. Porque se você é discípulo e você quer vir após mim é fazer o que eu fiz. Então você está incluído nesse grupo. Não é somente para alguns poucos, mas para todos. E isso é tão forte, queridos, isso é tão contundente, que Paulo vai dizer que ser um discípulo também é entender que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É entendermos, conforme Lucas, Marcos
Mateus, João, aqueles discípulos que caminharam, tornaram isso tão claro. Aquilo que nós vamos ver em Mateus no capítulo 10, discípulo é ser um escravo de Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Ser discípulo é ser um escravo de Cristo. A chamada ao discipulado é uma chamada para que nós confessemos a nossa lealdade diante de um mundo, diante das pessoas. É servir a Jesus na missão que Ele nos deu. Não importa o quanto isso custe. Quando Jesus nos chama para o seu discipulado, para sermos seus discípulos, Ele está dizendo assim: eu preciso da sua lealdade. Eu preciso que você entenda que esta missão, ela é importante. E você precisa fazer isso, não importa qual seja o custo. Sabe por quê, queridos? Porque existe um custo. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A chamada desse discipulado, ela nos dá na entrelinha a responsabilidade de sermos leais. Essa expressão de Lucas 9:60, ela acontece num contexto aonde um homem procura Jesus e diz assim: eu quero ser seu discípulo, eu quero segui-lo, quero caminhar contigo, quero fazer aquilo que tu fazes. Aí Jesus vira para ele e diz assim: meu amigo, você tem que entender o que significa ser meu discípulo. Você não pode colocar suas prioridades acima da minha. Você não vai precisar de deixar de fazer aquilo que é importante para você. Mas ela não pode se sobrepor à minha prioridade, porque a minha prioridade é pregar o reino de Deus, o reino de meu Pai. Por isso que Jesus vira para aquele homem e fala assim: olha, deixem os mortos sepultar os seus mortos. Parece uma palavra dura, não poder sepultar o seu familiar, mas o que Jesus estava falando para aquele homem era exatamente aquilo que ele enxergava no coração daquele homem. Jesus não está afirmando que ele não poderia estar sepultando o seu parente querido próximo, não é isso. Mas Jesus, ele olha a intenção do coração daquele homem e diz assim: olha, para ser meu discípulo, para fazer o trabalho de discípulo, existe um custo. E discípulo é ser um escravo de Cristo. E ser um escravo de Cristo é entender que a prioridade do meu Senhor, ela está acima das minhas prioridades. E aí eu quero perguntar para você: qual é a sua prioridade hoje em relação às coisas do reino de Deus? Como é que nós estamos vivendo as questões do reino de Deus? Aquele bolinho que eu falei lá no primeiro encontro, vai fazer um mês. Aquele bolinho que eu disse que era para você fazer, cortar um pedacinho, tirar uma fatia do bolo, levar lá para o seu vizinho, com quem você não tem muita intimidade. Aí você chegasse lá, batesse na porta dele: ei, vizinho,
Eu sou fulano, moro aqui no mesmo prédio, no mesmo condomínio, na mesma rua. Fiz um bolo, estou trazendo um pedacinho para você. Eu quero dizer que eu estou orando por sua vida. Você não precisou deixar de trabalhar. Você não precisou deixar de estar com a sua família. Mas você lembrou da prioridade de Deus em relação ao que Ele está fazendo entre a primeira e a sua segunda vinda, que é reunir um povo para o seu reino, usando a igreja, que é você. Então, queridos, ser discípulo é saber que nós estamos subjugados ao senhorio de Cristo. Em outras palavras, é entendermos que a grande comissão não é apenas para os 11. A grande comissão é uma agenda básica para todos os discípulos. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulo. E aí nós olhamos para Jesus junto lá com seus queridos discípulos. Mateus capítulo 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado até a consumação dos séculos. Esta ordem não é só para os 11 que estavam lá. Esta é a agenda básica da igreja, é a agenda básica de todos os discípulos. Ser discípulo é ser um fazedor de discípulo. Esta não é a agenda básica do pastor da igreja, do mestre, do missionário, do evangelista. Esta é a agenda básica de todos. O ministério dos poucos e o ministério dos muitos. Veja o que é que o autor nos fala na página 44. O radicalismo desta exigência frequente está muito distante da singularidade dos nossos hábitos e costumes cristãos normais. Ele está falando da ideia de que todo o discípulo, ele é um escravo de Jesus Cristo. Ele está falando desta ideia de que nós entendemos que todo o cristão é um trabalhador de videira. Mas ele diz, o radicalismo desta exigência frequentemente está muito distante da singularidade de nossos hábitos e costumes cristãos normais. Nós vamos à igreja, onde cantamos algumas canções, tentamos nos concentrar nas orações, isso é fantástico. Essa frase é fantástica. Nós vamos à igreja, cantamos algumas canções, tentamos nos concentrar nas orações. Isso é fantástico, irmãos, porque via de regra, quando a gente começa a orar, a gente começa a lembrar do almoço que ainda não está pronto, de quem é que vai na sua casa que você chamou para almoçar, da conta que você ainda vai pagar. É fantástico esse negócio. E ouvimos um sermão. Depois, conversamos com algumas pessoas, voltamos para casa e seguimos uma semana normal de trabalho, estudo ou o que quer que façamos, em tempo de retornarmos para a igreja na semana seguinte. Podemos até participar de um grupo de estudo bíblico, de um grupo de oração da MCM ali numa terça-feira, né, de fazer uma visitinha algum dia, mas alguém que nos observa de fora poderia dizer: veja,
Ali está alguém que renunciou sua vida para seguir a Cristo e sua missão. A gente não se enquadra nisso aí? Queridos, nós nos enquadramos do dizer para cima. Agora, no amarelo ali, poucos. Porque, via de regra, o que nós fazemos é exatamente isso. Vimos a igreja no domingo, sentamos, cantamos alguns cânticos, lemos alguns textos bíblicos. Quando oramos, procuramos nos concentrar para poder entender o que é que está sendo falado. Ouvimos o sermão, e tem que ser um bom sermão, porque se for um sermão mais ou menos, um meia boca, aí nas rodinhas da conversa ali, você viu o sermão hoje? Tá ruim o negócio ali, viu, filho? Vamos fazer uma corrente de oração para ver se melhora. Se o sermão foi bom, hoje foi bom, hoje valeu, né? Batemos um papinho e ó, aí vamos viver a semana normal, nos preparando para o outro domingo. Aí a grande pergunta, queridos, é se aquele cabra que anda na rua ali, que você conhece, gente boa, diz assim: veja, ó, ali tem alguém que renunciou a sua vida, as suas prioridades, renunciou a isso. Ele não está deixando de fazer as prioridades dele, não, mas ele renunciou a essas prioridades para que ele possa fazer a prioridade de Cristo. Ou, no mínimo, ele não esqueceu que ele é um escravo de Cristo. E ele também não está deixando de fazer a prioridade de Cristo. Quantos de nós, irmãos, você que vai me ouvir depois, quando assistir a gravação, quantos de nós nos enquadramos naquele amarelo ali? Todo cristão é um trabalhador de videira? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Todo cristão é um trabalhador de videira. Resposta está na ponta da língua. Você, como um cristão, como um discípulo, tem realizado um trabalho de videira. É uma diferença enorme, né? É uma diferença enorme. Então, queridos, a ênfase, ela está no crescimento do Evangelho, através das pessoas alcançadas pela palavra. Essa pessoa, ela está cheia do Evangelho e ela reparte o Evangelho. Isso é trabalho de videira. O crescimento da igreja, ele deve ocorrer com o acréscimo das pessoas que foram alcançadas por nós, ao compartilhar a palavra de Deus. E aí, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para os primeiros discípulos, que estão lá no livro de Atos, nós vamos ver a confissão e a lealdade destes homens e mulheres, de uma forma prática. Nós vamos enxergar como isso acontecia, e era algo prático, em razão das dificuldades que eles tinham, em razão da oposição, em razão da perseguição. Veja o que eles dizem em Atos capítulo 4. Agora, Senhor, olha para as nossas, ou para as suas ameaças. Ameaças de quem? Das autoridades constituídas. Senhor, olha para as ameaças que eles fazem contra nós e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam
a palavra de Deus. Queridos, sem dúvida, os apóstolos desempenharam um papel exemplar em testemunhar de Jesus. Mas eles não foram os únicos que fizeram essa confissão publicamente. Como vemos aqui em Atos, no capítulo 4, nós vamos ver claramente essa oração pedindo ousadia para que eles pudessem pregar a palavra, independente do custo que isso trouxesse para eles. Porque os primeiros discípulos cristãos, eles se consideravam como servos de Jesus, como escravos de Jesus. E o Espírito Santo então foi dado a todos eles para falarem em nome de Jesus. E aí esse padrão ele vai continuar em todo o Novo Testamento. E aí eu abro um parênteses aqui, irmãos. É óbvio, é claro, está perfeitamente entendido para nós que existem líderes, mestres, presbíteros, pastores, evangelistas, existem e precisa existir pessoas que têm papel de liderança, papel nessa responsabilidade para declarar a palavra de Deus, para orientar o seu povo, para pastorear o seu povo. Isso está claro, mas com eles há uma linha constante na palavra de Deus que vai fazer referência ao ministério da palavra de cada e de todos os cristãos. Quando olhamos para o Novo Testamento, está claro a figura da liderança, a figura do pastor, mas está claro também a responsabilidade dos poucos e dos muitos, ou seja, daqueles que lideram e daqueles que são liderados em relação ao ministério da palavra. O ministério da palavra não é requisito do ministério dos poucos, mas é ministério dos muitos também. Isso está claro na palavra de Deus. É falar esta palavra de Deus, é proclamar esta palavra de Deus, visando ao crescimento da videira. E isso não é trabalho dos poucos, mas dos muitos. Falar da palavra de Deus, ensinar da palavra de Deus, ministrar da palavra de Deus, doutrinar da palavra de Deus, discipular da palavra de Deus, visando o crescimento da videira, é o trabalho não dos poucos, mas dos muitos. Falar a palavra de Deus, visando o crescimento das pessoas, da igreja, não é o trabalho de poucos, mas é um trabalho de todos. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que Deus designou alguns para ensinar, orientar, treinar, exortar. O objetivo destes ministérios fundamentais da palavra é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou preparar os santos para a obra do ministério. A obra do ministério não é do pastor, é de todos.
O ministério da IBC não é só meu, é nosso. O meu papel é preparar vocês para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os irmãos conseguem entender isso? Ele vai separar alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, para mestres. Você percebe que isso é tudo cargo de liderança? São pessoas que Deus separa para o ministério da igreja. Então vocês hoje têm um pastor aqui. Um pastor que fez um curso de teologia, se formou, foi consagrado. Vocês me chamaram para ser pastor desta igreja. Agora, qual é a minha responsabilidade enquanto pastor desta igreja? É preparar vocês para a obra do ministério. Vocês estão sendo preparados para a obra do ministério. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Quem é que faz a igreja ser edificada? É só o pastor? Não, são vocês fazendo o trabalho de videira, sendo instruídos, sendo preparados. Então nós não podemos entender que a obra de poucos tem que ser superior à obra de muitos. Não existe isso. Mas nós vivemos essa estrutura. Queridos, quando nós examinarmos os versos seguintes, nós vamos perceber que Paulo afirma que o alvo de todo este ministério, não importando quem esteja realizando ele, é a edificação do corpo de Cristo para a maturidade unificada e doutrinariamente saudável. Nós precisamos de alguns poucos para ajudar a igreja a crescer, a amadurecer. Nós precisamos desse pouco, mas o ministério é da igreja. Olha o que ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de quem? De toda? É de uma junta só? Ou é de toda a junta? Isso aqui é Paulo fazendo uma alegoria, uma metáfora, no sentido figurado de que a igreja é um corpo de Cristo. Então ele está dizendo, fazendo com que esse corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de uma parte? Não, de cada parte. Cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso é trabalho de videira. Isso é trabalho de videira. Esse ministério é ministério de todos. E aí nós podemos entender, queridos, que não importa quem está fazendo o ministério. O que importa é que ao fazermos o ministério, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Isso é resultado, queridos, do trabalho de vocês, da igreja. É a igreja que se edifica na medida em que cada parte do corpo assume o seu papel na videira. Você assume o seu papel, eu assumo o meu papel, e nós vamos nos edificando em amor, exercendo a nossa função no corpo de Cristo. Isso é uma igreja saudável. A figura que Paulo retrata aqui é a de todas as diferentes partes do corpo realizando sua própria função. Cada parte trabalhando com as outras para o crescimento do corpo, para a edificação do corpo.
E aquilo que é comum nesta função, de diferentes tarefas que são exercidas por diferentes pessoas, é fazer com que toda essa atividade esteja pautada em amor. Nós podemos, cada um, fazer esse trabalho de maneira diferente, em contexto diferente, com níveis diferentes de eficiência. Mas a metodologia básica, queridos, ela está pautada em amor. Amor a Deus, amor aos seus princípios, amor ao próximo. É a igreja que vai se edificando pelo justo trabalho de cada parte desta engrenagem que nós chamamos de corpo. Os autores dizem na página 48, sobre isso que nós estamos falando, não somos todos iguais, e não somos mesmo. Nem todos são mestres ou profetas, e a maneira de trazermos encorajamento e edificação à congregação pode variar de acordo com a capacitação dada por Deus, a cada um de vocês. Mas todos nós devemos buscar o mesmo alvo: edificar a congregação em amor. Todos nós edificamos de maneira diferentes, mas todos somos edificadores. Não temos todos a mesma função, mas somos todos exortados a que sejamos abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, todo cristão é um trabalhador de videira? Sim. Significa dizer, numa primeira conclusão, que você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pela edificação da sua igreja. Você é parte de um conjunto. E você precisa fazer com que esta congregação, com que esta videira seja bem nutrida. Cuidar do outro não é função só do pastor. Cuidar do seu irmão é função sua. Esta história que a gente tem que separar um dia para poder fazer este trabalho, isso não funciona, isso não existe. É cada um de vocês fazendo o trabalho de videira, é se preocupando com o outro. Porque à medida em que isso começa a se tornar uma realidade, a igreja ela se torna uma igreja saudável, ela cresce de forma natural. Porque se o meu irmão não está bem, se ele não está firme na fé, se ele está passando por dificuldades, seja de que ordem for, e eu não enxergo isso, ou se eu enxergo isso não me incomoda, ou se eu enxergo isso não me incomoda e eu não faço nada, nós estamos com um problema sério dentro da igreja. O trabalho de videira é um trabalho de todos. Existe uma liderança, existirá um pastorado, alguém que vai orientar, alguém que vai dar o caminho, alguém que vai dar o norte. Estas coisas estão sendo dadas para vocês desde que esta igreja existe. Ao longo de todos aqueles que passaram como líderes espirituais desta igreja, como pastores desta igreja. E um dia eu vou passar também e outro virá. Mas a igreja fica, a igreja permanece, a igreja são vocês, são as pessoas. Estamos chegando a um tempo, irmãos, que nós não precisamos mais falar destas coisas para a igreja. Porque isso já está claro na cabeça de vocês. O que é que precisa para nós entendermos que nós não somos todos iguais?
que nem todos são pastores e mestres. Eu sou um pastor, Deus me separou, assim como Ele separa e continuará separando milhares de pessoas para o sacerdócio do ministério pastoral. Ele vai continuar fazendo isso, tá certo? Agora, nem todos serão esses que Deus vai separar para estar nessa posição de destaque, de liderança, para exercer o ministério, porque na estrutura nós precisamos disso. Mas nem todos são pastores e mestres. Mas não significa que você, não sendo pastor ou profeta ou mestre ou evangelista ou missionário, que você não tem responsabilidade na videira. Porque está lá, ó. A maneira de trazermos encorajamento e edificação à igreja pode variar de acordo com a capacidade que Deus dá para cada um de vocês. Mas todos nós devemos buscar o mesmo alvo: edificar a congregação. Significa dizer que você é responsável pelo seu irmão. Você precisa saber como ele está, porque ele não está aqui, o que está faltando, o que ele está precisando. No mínimo dizer que você vai orar por ele. Não significa dizer que você vai resolver todos os problemas dele, mas no mínimo dizer que você está lembrando dele, que você vai orar por ele para que Deus possa lhe dar aquilo que ele está buscando como resposta. Então, queridos, nós chegamos à conclusão que o primeiro pilar desta identidade de um cristão que é trabalhador de videira, ele está pautado na responsabilidade para com o seu irmão. Proclamação e oração. Proclamação da palavra, ensino da palavra para o seu irmão. Porque às vezes a gente entra na cabeça da gente que proclamar a palavra de Deus é para só quem não é crente. É para o incrédulo. Não! Como igreja nós temos uma responsabilidade conosco mesmo. Então você, como cristão, como trabalhador de videira, você tem responsabilidade para a edificação do corpo de Cristo. Você não pode abrir mão desta responsabilidade. Mas tem uma segunda coisa, queridos. Os textos que lemos, e poderíamos ler tantos outros, que abordam essa temática, nos ensina sobre essa singularidade e sobre a diversidade do ministério de cada um de vocês na igreja. Nós precisamos uns dos outros para ajuda mútua, uns aos outros e pelos outros. Essa responsabilidade é nossa. Não é ministério de poucos, é ministério de todos. A segunda vertente: todo cristão é um missionário? Vamos fazer a didática do professor e aluno. Todo cristão é missionário? Quem acha que sim, diga sim. Alguém discorda disso? Que bom. Queridos, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar pouquíssimas exortações sobre a necessidade do cristão evangelizar. Você já parou para pensar sobre isso? Quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar pouquíssimos textos bíblicos, principalmente quando você exclui a figura dos evangelhos, porque nós temos Jesus fazendo a instrução. Agora, a partir de Atos até Apocalipse, nós vamos ter pouquíssimos textos bíblicos que falam sobre a necessidade do cristão, do crente, falar de Jesus, do crente evangelizar. Agora, quando se trata de um crente cuidar do outro, de um crente ajudar ao outro, desta ajuda mútua, dessa admoestação uns aos outros, nós temos inúmeros textos bíblicos. Citamos alguns aqui, poderíamos citar outros tantos. Quando vamos olhar o Novo Testamento falando do cuidado para com o irmão, para a edificação da igreja,
para essa retroalimentação dentro da igreja, nós vamos encontrar muitos textos bíblicos. Agora, quando se trata de falar de Jesus, de proclamar o Evangelho, você quase não vai encontrar textos bíblicos. A maioria das referências que temos considerada nas epístolas se refere a cristãos falando a verdade da palavra de Deus uns para com os outros. Agora, e quanto a falar da palavra de Deus para os não cristãos? E aí, queridos, isso é um fato que nos chama a atenção. É um fato um tanto surpreendente. Esse de que no Novo Testamento nós temos poucas exortações no sentido da igreja, dos crentes ou dos cristãos falarem do Evangelho aos não cristãos. Por que isso, queridos? Já parou para pensar? Por que no Novo Testamento nós temos pouquíssimas instruções sobre a necessidade de pregar o Evangelho para os não crentes? Por que nós temos tantas informações em relação ao cuidado uns dos outros, ao admoestar uns dos outros, ao nutrir uns aos outros, ao amparar uns aos outros, ao edificar uns aos outros, e temos pouquíssimos versos que falam sobre pregar o Evangelho para o não crente? E isso me chamou a atenção, irmãos. Confesso que nesses anos todos eu não tinha ainda me atentado para isso. Mas os autores, eles dizem que essa exortação para aquela igreja, para aqueles cristãos da época, ela era desnecessária. Porque eles eram, por natureza, missionários. Isso estava no sangue deles. Eles não precisavam ser estimulados para essa tarefa. Eles precisavam ser estimulados no cuidar uns dos outros, na exortação uns aos outros, no amparo uns aos outros, no crescimento mútuo uns aos outros. Por isso que nós temos tantos versos bíblicos, principalmente nas epístolas pastorais, dos autores, principalmente de Paulo, instruindo a igreja. Agora, com relação a pregar o Evangelho, isso não era necessário, não precisa gastar tempo com isso não, isso faz parte da vida deles. Os primeiros crentes foram envolvidos inevitavelmente neste movimento dinâmico, inspirado pelo Espírito, e não puderam, por mais que eles quisessem, eles não puderam evitar a evangelização, mesmo que eles tivessem desejado fazer isso. Queridos, era algo natural. Era algo natural. Fazia parte do modo de vida deles, do estilo de vida dos crentes. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso de 6 a 10, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando desses crentes da igreja de Tessalônica. O Evangelho transformou a vida deles de tal maneira que a cosmovisão de vida deles foi mudada. O Espírito Santo os vivificou de tal forma que a palavra de Deus repercutiu desde a cidade deles até os locais mais distantes. A expressão grega usada nesta passagem de 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10, expressa a figura
de que a palavra de Deus estava retinindo, ressoando a partir deles como o som de um sino. Era algo natural. Eles não podiam guardar a mensagem para si, embora os seus relacionamentos sociais fossem muito difíceis. Em todos os lugares por onde Paulo passava, depois você pode conferir isso nas epístolas, em todos os lugares por onde Paulo passava, ele ouvia a notícia de como os tessalonicenses haviam recebido o evangelho e se convertido ao Deus vivo e verdadeiro. Isso era natural, era inevitável que esses novos convertidos, cuja vida social e religiosa fora mudada completamente, falassem aos outros a mensagem sobre o evangelho que os havia transformado. Não era necessário que Paulo ensinasse eles a evangelizar. Não era necessário que Paulo puxasse a orelha deles para que eles pudessem fazer o trabalho de proclamar o evangelho. Não! Aliás, em qualquer situação, era considerado para eles uma oportunidade de evangelizar o outro. Qualquer situação era uma oportunidade para que aqueles crentes falassem, testemunhassem do amor de Deus. Você quer ver? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para... Repita comigo. Quer comais ou quer... Fazei tudo para a glória... Por que é que Paulo está instruindo eles? Esse texto de Coríntios, ele é um texto que vai estar dentro de um contexto. E Paulo vai dizer o seguinte: portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis uma causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Queridos, tornar-se um crente, naquele contexto, suscitou um dilema social tremendo. E o dilema era o seguinte: em quais festas o cristão deveria participar e o que é que ele poderia comer se ele estivesse ali. Porque jantar, festa social e prática religiosa naquele contexto estavam integralmente relacionados. Então a dúvida deles era o seguinte: Paulo, o que é que nós, como novos cristãos, deveríamos fazer quanto a comer carne sacrificada a ídolos? Olha a preocupação deles com relação ao testemunho e à oportunidade de falar do Evangelho. Um simples jantar para o qual ele fora convidado, eles tinham essa preocupação: como ou não como uma carne que fora sacrificada. E aí Paulo vai dizer o seguinte: o exercício da liberdade cristã, ele acaba sendo o grande tema deste capítulo. E Paulo sabia que ele era livre de todos. Paulo era livre de todos, mas ele se fez intencionalmente escravo de todos, tanto judeus, gentios ou crentes fracos. Isso está lá em 1 Coríntios. Paulo era livre, ele sabia, mas ele diz: eu fiz-me fraco como os fracos para ganhar para Cristo. Então Paulo está dizendo assim: olha,
restringe a sua liberdade e abre mão dos seus direitos. Sabe por quê? Porque o seu alvo é ganhar o maior número possível de pessoas e de salvar alguns por causa do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: usa essa flexibilidade social para salvar os outros. Ele poderia comer a carne sacrificada a ídolos? Poderia, não faria mal nenhum para ele. Mas por que ele não o faz? Para poder ganhar o outro. Falar do amor de Deus, mudança de comportamento, era algo latente na vida dessa igreja. Por isso que não era necessário você ensinar as pessoas a pregar do Evangelho. E aí, queridos, quando eu olho para hoje, eu fico vendo Paulo dizer o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Queridos, Paulo está querendo que nós imitemos o quê nele? O que é que Paulo quer que você imite? É impressionante, querido, o fato de que Paulo tem exortado os crentes em Coríntio a serem imitadores dele, como ele era de Cristo. E aí a gente precisa entender que este imitar não era algo que deveria ser feito em algum sentido geral, mas em buscar ativamente a salvação de outros. Em 1 Coríntios ele está dizendo: vocês não devem buscar os seus próprios interesses, mas o de muitos, para que sejam salvos. Em decisões sobre comer e beber, assim como em todas as quaisquer outras questões, o alvo de vocês deve ser a glória de Deus. Verso 31. Você não deve ser causa de que alguém tropece na sua fé. Seja ele judeu, seja ele um gentio, ou um irmão mais fraco na igreja. Verso 32. Embora as responsabilidades e atividades missionárias dos coríntios fossem diferentes das de Paulo, a orientação deveria ser a mesma. O alvo deveria ser a glória de Deus na salvação de outros. Nós temos imitado a Paulo. Queridos, isso às vezes parece tão simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. Porque na prática, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Você quer ver um exemplo? Amanhã, vamos imaginar que o irmão Mário, dando a sua caminhadinha às 5 horas da tarde, porque é o horário que ele faz a caminhada dele, ele saindo de casa, andou 300 metros, encontra um vizinho. Ele para, muito educado, diz: tudo bem com o senhor, seu Jorge? Ele diz: tudo bem. Irmão Mário, como foi o seu fim de semana? O fim de semana foi maravilhoso. Tive a oportunidade de estar em casa, dei uma caminhada na orla, aproveitei para ir no shopping para comprar um presente para o pastor da igreja, porque eu gosto muito dele. Vou entregar no próximo domingo, porque não deu tempo de entregar. Oh, que bom, beleza. Então o fim de semana do senhor foi ótimo, foi, irmão Mário? Foi ótimo, obrigado. E o do senhor? O meu foi bom também, fiquei em casa com a família, fiz um churrasquinho. Que bom. Então, um abraço, viu? Percebam a mudança de comportamento. O Mário sai de casa, encontra o seu Jorge. Ô, irmão Mário, como é que está o senhor? Tudo bem? Como é que foi o seu fim de semana? O fim de semana foi ótimo. Tive a oportunidade de sair de casa, dei uma passeadinha, fui no shopping, comprei o presente do meu pastor e fui na igreja. Tive a oportunidade de ouvir uma mensagem. Rapaz, tem uma coisa que me chamou a atenção lá que ele falou.
Ele falou sobre videira. Aí o seu Jorge, videira? É aquele negócio que dá uva? É. Ele falou sobre videira. E ele disse uma coisa importante que, como ser humano, eu sou um papel fundamental no crescimento da videira. E ele disse que a videira somos nós. E ele falou também que a gente tem um papel importante para que a videira cresça. E aí eu quero aproveitar e dizer para o senhor que no domingo que vem à noite vai ter um culto lá na igreja. Se o senhor quiser, vamos comigo, eu passo aqui, né, levo o senhor de carro, dou carona, eu sei que o senhor não tem carro. O senhor vai comigo para o senhor ver lá a igreja. Aí o senhor Jorge vai falar assim, de repente, que bom, videira, né? Negócio interessante, videira, para mim só uva, igreja, legal. Pô, tá bom, beleza, senhor Jorge, foi bom nos ver. Irmão Mário continua fazendo a caminhada dele. Você percebeu a mudança? Existe algum problema do irmão Mário no fim de semana ir no shopping? Comprar um presente para o pastor? Sair para dar a caminhada dele? Para mergulhar no rio? Existe algum problema disso? Não. Mas o irmão Mário, ele não perdeu a oportunidade de fazer o trabalho de videira. O trabalho de missionário. Ele não precisou marcar, não. E isso, queridos, acontece nos nossos relacionamentos. É Gilvan, na semana dele, quando ele chega lá na segunda-feira no salão, e ele começar a cortar o cabelo do cliente, e o cliente vai puxar um bate-papo, ele vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre política, ele vai falar sobre igreja, mas ele vai falar também sobre o trabalho de videira. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos ser imitadores dele, no sentido assim como ele era de Cristo, por quê? É não perder essa oportunidade, porque o Novo Testamento, ele presume que todo discípulo cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus, em inúmeros contextos e de maneiras diferentes. É o irmão Mário passeando na sua caminhada no final da tarde, é o irmão Gilvan cortando o cabelo do seu cliente, é Nildene atendendo o paciente com a boca aberta, e é bom porque o cara não pode nem dizer que discorda, porque ele está com a boca aberta mesmo, então ele vai ter que ouvir. É Rose lá no trabalho, no tribunal, no fórum. Então, queridos, o Novo Testamento ele presume isso. Porque a videira cresce tanto em número de folhas, quanto em qualidade e maturidade por meio da palavra e do Espírito, quando a verdade de Deus é ouvida e o Espírito a torna eficaz no coração das pessoas. Quem faz a transformação, queridos, é o Espírito Santo. Agora, quem comunica a palavra somos nós. Então a videira ela vai crescer, tanto em número de folhas, quanto em qualidade e maturidade, por meio da palavra e do Espírito. Veja aí as duas funções do crente, do cristão. O crescimento mútuo da igreja, falando dessa palavra. Em cada contexto, a mensagem é essencialmente a mesma. Não acontece quando eu chego a conhecer a Cristo por meio da mensagem, desse evangelho, e uso a mensagem fundamentalmente para encorajar cada outro cristão. Então, na igreja isso acontece. A palavra de Deus, ela também começa a ser revelada àqueles que não estão no contexto da videira, e o Espírito Santo vai trabalhando isso no coração delas. É o Espírito Santo que converte as pessoas, fazendo com que cresça, produzindo novos frutos. E aí, chegando aos finalmentes desta nossa palavra da manhã, quem é o mensageiro dessa mensagem? Todos os que foram alcançados por ela. Todos vocês. Todos vocês foram alcançados pela verdade, pela palavra. O Espírito Santo
traduziu isso para você e convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e você agora se transformou em um discípulo de Cristo, um servo de Cristo, um escravo de Cristo. Você tem essa responsabilidade para com a sua igreja, na exortação mútua, no cuidado mútuo, na admoestação, no carinho, no amor, no nutrir. E você tem a responsabilidade de levar essa palavra para o não crente. E lá você fala desta palavra das mais diversas formas, do seu jeito, da maneira que você tem de ser. E o Espírito Santo vai lá e faz a obra. E aí, queridos, é importante a gente saber de que forma isso vai acontecer. Isso acontece em nossas reuniões, aqui na igreja, mas também acontece no seu dia a dia, quando cristãos falam a verdade uns aos outros. É quando você vai lá na casa do seu irmão, você sabe que ele está precisando de um apoio. É quando nós nos exortamos a permanecermos firmes ao trabalho de videira dentro da igreja. Acontece nos lares, quando os pais criam seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor, nesse cuidado de incutir no coração dos nossos parentes, dos nossos filhos, o amor de Deus. E no mundo, quando proclamamos as excelências de Cristo a todas as pessoas, quando nos engajamos em conversas graciosas e agradáveis com os de fora, na caminhada do irmão Mário, que encontrou o seu Jorge na calçada dele, ou quando damos respostas cordiais e respeitosas sobre a esperança cristã, quando Rose está lá na repartição pública em que ela trabalha, alguém chega lhe perguntando sobre alguma coisa, e ela, com sabedoria, graciosidade, com respeito, ela fala e aproveita para comunicar lá a verdade do Evangelho. Queridos, não existem como fugirmos desta realidade. Nós todos aqui, existimos em 3 esferas ou contexto de vida. Nossa família ou vida no lar, nossa interação social com amigo, colega, vizinho, comunidade, e nossa vida eclesiástica na comunhão com o povo de Deus em nossa igreja. Quer você queira, quer você não queira, você está sempre inserido nesses 3 contextos. E o trabalho de videira, ele precisa ser realizado nos 3, e com qualidade. Como podemos, irmãos, então, qual é o nosso desafio? Como podemos falar a verdade de Deus em cada um desses contextos? Esse é o nosso desafio. E aí é importante que você perceba que em cada um destes contextos eu posso, eu vou, eu devo, eu deveria exercitar, falar a palavra de Deus uns para com os outros, seja para admoestar, seja para ajudar, seja para consolar entre os crentes, seja para testemunhar do amor de Deus aos não crentes. Então perceba que falar a palavra, pautado no Espírito Santo, é um trabalho que atinge a igreja e atinge os de fora. E aí, queridos, imagine se todos nós, como cristãos, como parte normal da nossa vida, fosse esse discipulado que envolvesse essa vida de leitura da palavra de Deus, de consolo, de admoestação, de troca, de oração, se aprofundando na palavra de Deus, lendo em casa com os nossos filhos, falando desse amor com um colega de trabalho não cristão, marcando para estar com ele uma vez por semana, durante um almoço, indo na casa de um não crente, indo na casa de um crente, a fim de acompanhá-lo.
para que nós pudéssemos ter esse encorajamento mútuo. Queridos, imagine uma igreja assim, seria algo fantástico, uma rede incrível de relacionamentos pessoais, de oração, de leitura bíblica, mais pela ótica de um movimento do que de um programa que tem um início, meio e um fim. Isso é um movimento que não se acaba nunca. Esse relacionamento. E aí, a respeito disso, Lutero vai nos dizer o seguinte: o ministério da palavra pertence a todos, e não aos pastores, mestres, evangelistas. Você consegue entender agora o que é que significa ministério da palavra? Porque nós somos doutrinados a entender que ministério da palavra é o ministério pregado pelo pastor. Não é isso. Ou não é só isso. O ministério da palavra é esse comungar da palavra nas nossas redes de relacionamento uns com os outros. É o falar desta palavra com o não crente. E isso é tarefa de todos. Isso é tarefa de videira. O ministério da palavra pertence a todos. Ligar e desligar é claramente mais do que proclamar e aplicar o evangelho, porque o que é desligar senão anunciar o perdão dos pecados diante de Deus? E o que é ligar senão retirar o evangelho e declarar a retenção dos pecados? Quer queiram ou não, nós devemos admitir que a chave para o exercício do ministério da palavra pertence a todos os cristãos. É com essa palavra que a gente liga e desliga. É com essa palavra que a gente aproxima, que a gente agrega, que a gente nutre, que a gente floresce. E aí, queridos, essa visão de que o ministério da palavra pertence a todos, seja no encorajamento mútuo, no crescimento interno da igreja, através do papel de cada um de vocês, seja na proclamação desse evangelho para fora, esta visão, ela destrói completamente a ideia de clero e leigo. Não existe clero e leigo na igreja. Existe crente, existe cristão, que foi salvo, impactado por essa palavra, que mudou a sua vida, o seu comportamento, o seu entendimento, e agora você vive essa palavra, você fala dessa palavra para o irmão que está do seu lado, que precisa de encorajamento, precisa de ajuda, e você fala para o seu vizinho. Muitos de nós ministramos em contextos nos quais a suposição não declarada, ou mesmo declarada, é a de que o trabalho do pastor consiste em edificar a igreja, e o trabalho dos membros é receber esse ministério e apoiá-lo por meio do envolvimento nas suas funções e papéis diversos. Cuidar do dinheiro, organizar os cafés da manhã, fazer o serviço de recepção, servir nas comissões e assim por diante. Esse contexto, esta visão que nós vivemos, é o pastor quem faz verdadeiramente a obra de videira, enquanto o resto, enquanto o ministério da maioria, o que muito pode fazer é manter a treliça em pé. Agora, a visão do Novo Testamento, a visão de ministério do Novo Testamento é completamente diferente. Na visão de ministério do Novo Testamento, os pastores, os líderes, os presbíteros, eles assumem certamente a liderança na obra de videira. Nós já dissemos isso. Em nutrir, em doutrinar, em instruir, em orientar, em conduzir.
Isso é importante, nós temos e devemos manter isto. Eles são responsáveis por ensinar, por guardar essa palavra, para também termos a possibilidade de manter o padrão da sã doutrina. Essa é a figura do ministério do pastor, dos líderes. Mas um dos efeitos desta obra é equipar e liberar os membros da igreja para fazerem eles mesmos a obra de videira. Então, queridos, para nós entendermos, todo crente, todo cristão, você é um trabalhador de videira. O trabalhador de videira consiste em identificarmos oportunidades ou fazermos oportunidades para discipular, encorajar, exortar, nutrir, caminhar junto, chorar junto, amar. Isso é trabalho de videira. Todo crente é um trabalhador de videira. O trabalho de videira consiste em identificarmos oportunidades ou criarmos oportunidades para discipular, encorajar, exortar, nutrir, falar do amor de Deus, sentar junto, levantar junto, carregar o peso junto, estimular. Isso é trabalho de videira. Então, meu desejo é que nessa manhã você saia daqui agora com uma visão diferente. Porque agora, quando eu perguntar para você assim, todo cristão é um trabalhador de videira? Antes de você responder sim, você já sabe o que é um trabalhador de videira. O trabalhador de videira não é aquele que sai de casa no domingo, senta aqui, esperando assistir um bom culto, lê uns textos bíblicos que aparecem ali, canta alguns cânticos com um grupo que veio ensaiar durante a semana, tenta se concentrar na oração quando você fecha o olho, torce para que a mensagem seja boa, termina o culto, você bate aquele papinho com um amigo que você não viu durante a semana, você não falou com ninguém durante a semana, mas no domingo você falou, e você bate aquele papinho ali para saber como é que está, e aí você vaza para casa para viver a sua vida na semana, esperando de novo o domingo. Você sai daqui hoje sabendo que trabalho de videira não é isso. Não é isso, não. Todo cristão é um trabalhador de videira? Sim. O que é que o trabalhador de videira faz? Ele cuida um do outro. Ele se ajuda. Ele se importa com o outro. Ele admoesta, ele ora pelo outro, ele supre a necessidade do outro, ele se interessa pela vida do outro, ele caminha com o outro durante a semana. O que o trabalhador de videira faz? Ele fala da palavra para o seu irmão que precisa, e ele fala da palavra para aquele que não conhece o Deus da palavra. Então, todo trabalhador de videira tem a responsabilidade na videira? Tem. E você sabe quais são as responsabilidades agora. E o meu desejo é que tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesses encontros verdadeiramente tenha um impacto prático na Igreja Batista Central. No próximo domingo, nós estaremos no capítulo 5, falando sobre culpa ou graça. Por quê? Porque quando caminhamos até aqui, em algum momento pode ser que você pense assim, poxa, não está legal o negócio não, eu não estou muito bem na fita então não. Pode ser que você se ache culpado por algumas coisas que você poderia fazer ou não fez, ou poderia fazer diferente. Então, no capítulo 5, nós vamos falar sobre culpa e graça, para a gente poder entender, né, o que é culpa, o que é graça, e podemos perceber que não existe necessidade de culpa, o que existe é essa necessidade de fazermos, de nos engajarmos, de sermos uma igreja aonde todo o cristão seja verdadeiramente um trabalhador de videira.